Quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo privilégio de compartilhar a sua palavra no momento de crise. Esse é um momento muito importante que o mundo ele se volta para a igreja para buscar a resposta que Deus já entregou na mão da igreja, que é justamente a sua palavra. Os que estão em casa e têm a sua Bíblia em mãos, me acompanhem no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 21 ao verso 23. Estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje, uma tradução mais clara, mais contemporânea, para a compreensão de todos. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21 ao verso 23, onde a palavra de Deus declara: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem, porque todas as famílias israelitas passam a comemorar a Páscoa. Pegue um galho de sopo e o molhe no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes dos lados de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de sua casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nas batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Pai bendito, seja com esta palavra e onde ela chegar, os lares, as famílias que irão ouvir esta palavra, que abram seus corações e recebam com fé, para que o teu nome seja engrandecido, para que a ti seja dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que os irmãos compreendam algo muito importante. Quando Deus ordenou o profeta Elias que fosse até o rei Acabe e determinasse o juízo de Deus sobre o seu governo, assim que a seca chegou sobre Israel, Deus ordenou que Elias se refugiasse junto ao ribeiro de Querite. A Bíblia declara que antes que o rei Davi começasse o seu reinado, ele passou um tempo escondido com sua família em uma caverna chamada Caverna de Adulão. O texto que nós acabamos de ler, Deus está ordenando o seu povo para se refugiar nas suas próprias casas. E eu quero que todos compreendam, todos os cristãos, que nenhum desses casos citados aqui na Bíblia foi feito por motivo de falta de fé. Eu entendo pela palavra de Deus que foi um período de preparação espiritual. Eu entendo pela palavra de Deus que foi um período em que o povo exercitou a sua paciência em Deus. Eu entendo pela palavra de Deus que foi um período de perseverança. O escritor do livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 10, ele declara: porque guardaste as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3, verso 10. Entendam bem que a palavra que está escrito aqui, também guardarei, não se refere que a igreja será tirada do mundo. O sentido da palavra é no sentido de proteção, o sentido da palavra guardar aqui é preservar. Assim como Deus preservou o povo hebreu no dia que Deus determinou um juízo sobre o Egito. O povo hebreu não foi tirado do Egito, o povo de Deus foi preservado no Egito. Na oração sacerdotal, Jesus, ele ora pelos seus discípulos da seguinte forma: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Evangelho de João, capítulo 17, verso 15. Nesse momento, o povo estava sendo preparado para um grande livramento de Deus. Mas naquele momento eles precisavam ficar em casa. Deus havia providenciado um meio para salvar o seu povo através do sacrifício do Cordeiro, e Deus estaria instituindo ali a Páscoa. Eu quero que vocês entendam que o Cordeiro da Páscoa aponta para Cristo. No Novo Testamento, o Cordeiro da Páscoa aponta para Cristo e a redenção por meio do sangue. E eu gostaria de fazer essa reflexão, desenvolver essa mensagem, justamente o sentido do sangue, o sinal do sangue, o que ele representa para nós.
Em Êxodo capítulo 7, verso 17, quando Moisés ordena a primeira praga, Êxodo capítulo 7, 17, está escrito: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com este cajado que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. O sangue é um sinal do juízo de Deus sobre o pecado. O sangue é um sinal do juízo de Deus sobre o pecado. O rio Nilo era considerado pelos egípcios como uma divindade. O rio Nilo era a principal fonte da economia daquela época, porque eles valorizavam muito a agricultura e a pesca, e tudo isso foi atingido. A primeira e a última praga está relacionado com o sangue. E o sangue aqui representa o juízo de Deus. Deus estava dizendo para todo o povo, toda a nação, que Ele é o Criador, Ele é o sustentador da vida. E eu quero que você entenda isso. Embora você tenha o seu trabalho, embora você tenha seu salário, seu emprego, nada disso representa a fonte do teu sustento. Isso são meios que Deus providenciou para o teu sustento, porque toda fonte de vida, toda fonte do nosso sustento provém de Deus. E talvez você possa até questionar na sua casa: será que se eu não trabalhar, se eu parar, eu vou ter com que me sustentar? Eu quero que você confie mais no provedor do que na provisão. Deus é o provedor. O Salmo 23 declara: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E está se referindo ao pastor de nossas almas, o supremo pastor de nossas vidas. Ele não nos falta, Ele está conosco nesta hora de crise, nesse momento de dificuldade. Mas eu quero também pensar que o sangue é um sinal do amor de Deus, não apenas de juízo, mas também do amor de Deus para com o pecador. Em Êxodo 12, verso 13, está escrito: mas o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos. Esta foi a última praga. Mas eu quero que vocês compreendam que nesta última praga Deus apresenta um meio para salvar o seu povo. Essa foi a mais devastadora, porque iria atingir tanto os israelitas quanto os egípcios. E a única forma de salvar-se era obedecendo às prescrições divinas, era obedecendo a palavra de Deus, porque esta palavra, meus amados, é a palavra de vida eterna. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus ama o pecador, mas Ele também odeia o pecado. Essas afirmações são verdadeiras acerca de Cristo, acerca de Deus. Em Romanos 6, 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então era necessário que um cordeiro fosse morto. E a Bíblia declara que esse cordeiro na nossa vida é Cristo. Em 1 Coríntios 5, verso 7, nova tradução da linguagem de hoje da Bíblia, está escrito: porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Quando João Batista avistou Jesus, ele apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E finalmente, para nós concluirmos a meditação de hoje, o sangue é um sinal que exige fé. Em Êxodo 12, verso 13 está escrito: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Eles precisavam obedecer a Deus. E eles precisavam crer que a palavra que Deus estava direcionando para aquela hora, para aquele momento, era verdadeira. Um cordeiro. E esse cordeiro, todas as suas características apontam para Cristo. Um cordeiro macho, de 1 ano de idade, ou seja, plenamente desenvolvido, sem mancha, sem defeito algum. Cristo começa o ministério aos 30 anos de idade, ele morre aos 33 anos, mas a Bíblia declara que ele não pecou jamais. Não havia pecado algum. Não havia nada que manchasse seu caráter. Ele foi perfeito. E a Bíblia diz mais que esse sacrifício foi um sacrifício vicário, substitutivo. Assim como na 10ª praga o cordeiro substituiu o primogênito, o sacrifício de Cristo irá nos substituir. É a troca perfeita.
Ele toma para si a nossa morte para que vivamos a sua vida. O apóstolo Paulo compreende isso perfeitamente. Na sua carta ele declara: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Êxodo 12, verso 7 está escrito: passem então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o cordeiro. Êxodo 12, verso 7. Não bastava apenas passar o sangue, não bastava apenas que o animal fosse sacrificado e o seu sangue marcasse as portas. Era necessário que aquela família se alimentasse daquele cordeiro, comesse daquele cordeiro. E se a família fosse pequena, poderia se juntar com outras famílias e eles teriam que comer naquela noite o cordeiro pascal. Não basta que você creia, acredite que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não basta que você acredite que Ele fez isso por mim e por você. É importante que você aceite isso pela fé. É importante que você pegue essa verdade espiritual, essa verdade santa e aplique na sua vida. Jesus declarou em João 6,51: eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. Então a 10ª praga termina aqui. Então a Páscoa é instituída nesse momento. O número 10 é algo perfeito, irmãos. Algo que traz plenitude, algo completo, acabado. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi algo completo. A palavra Páscoa significa, no hebraico, pechá, significa passar por cima ou passar de lá. Aquela família foi poupada. O primogênito não foi morto por causa do sacrifício perfeito. Deus quer fazer essa obra na sua vida hoje. Sacrifício perfeito. Não há mais razão para temermos a morte. Em Romanos capítulo 8, verso 1 está escrito: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, e eu quero que você acredite muito mais no provedor do que na provisão. O Senhor é o nosso pastor, Ele não nos faltará. Feche seus olhos onde você estiver, pense em Deus, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento. Ó Deus, porque toda crise nos aproxima de Deus. Toda dor nos afasta do pecado. Todo sofrimento nos torna mais humildes na tua presença, ó Pai. A nossa força não está em nós mesmos. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é a nossa provisão, a fonte de toda a vida. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.